Quando a pessoa dá uma esmola pra gente, a gente quer ficar na rua. Você vai usar droga. Na rua você vai usar álcool. O município de Cascavel, ele tá preparado para atender essas pessoas. É só procurar abordagem social, que ninguém passa fome, nem dorme na rua. Ao invés de dar moeda, marmita, faz o contato com o Serviço de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social. A ajuda de verdade está no acolhimento. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Muito bem, amigos do ex-parlatório, atual purgatório, Madrinho. A gente vai descobrir ainda o porquê que se chama purgatório, mas acho que é pra pessoa pensar um pouquinho no anterior que ele fez aqui na Terra, né? E estamos aqui hoje recebendo o policial Madril ou o vereador Madril. O que tu mais gosta de fazer, Madril? Cara, eu mais gosto é de fazer um serviço bem feito, né? Sim, isso eu... Gosto de fazer as coisas para ajudar as pessoas. Boa. Igual eu falo, a pessoa que é bom profissional, se ele for carpir um lote, ele carpindo bem o lote, ele vai fazer um bom serviço. Vai fazer um bom serviço. Agora, a maioria das pessoas, ele tá em algum lugar, pelo um salário, tá em algum lugar para passar o tempo. E acredito que cada ser humano que vem na Terra, ele tem um objetivo, né? Só que tem algum ser humano que, infelizmente, não serve para nada. É menos que uma árvore, né? Que a árvore ainda ela serve para ajudar o ar impuro virar ar puro, né? Refresca o ar, purifica o ar e ainda dá sombra. É. Tá certo. Madril, tu tem uma história... Em Cascavel é difícil uma pessoa que não te conheça, tá? Como policial ou como vereador. Tu tem ambas as estradas que tu trilha aí são ilibadas. Aí eu, pelo menos da imprensa, nunca ouvi falar nada que te fizesse curva para algum lado. Sempre uma linha reta de trabalho. Não tô falando isso para puxar a brasa pra tua sardinha, não, mas é que é verdade, sabe? Como tu te sente, assim, nesse serviço todo que tu fez pra sociedade? Terceiro mandato de vereador, é um reconhecimento do trabalho anterior, tu acha? Ou é um reconhecimento do trabalho que você vem fazendo na Câmara? Na verdade, a gente tem que começar sempre do início, né? Desde criança, quando a gente tem ensinamento. Então, eu tenho privilégio e acho que Deus me deu uma família excelente. A minha mãe me teve com 14 anos, em Soledade, Rio Grande do Sul. Nossa, 14 anos. O nome da minha mãe era Ondina Fátima da Silva. Eu vim com 6 meses pro Paraná. Certo. E fiquei dos que eu lembro até uns 5, 6 anos, morando a maior parte do tempo com meu avô e a minha avó, na área rural ali na Marcaeva, perto de Céu Azul, entre Céu Azul e Santa Teresa. Tanto é que todos os parentes nossos que começou a falecer em 81, acho que foi a minha tia que faleceu primeiro, é enterrada em Santa Teresa, então a maioria é em Santa Teresa. Entendi. Então a gente sempre teve uma criação onde sempre respeitar a Deus, sempre respeitar os mais velhos. E a gente sabe quem que foi criança até hoje que nunca fez uma arte, quem que nunca pegou uma fruta no quintal de alguém ou na rua. Só que a gente, quando chegava em casa, chegava cheirando bergamota, já... Tinha que se explicar. Tinha que se explicar e já levava um cacete, porque a explicação não era muito. Então a gente teve uma criação, tem que sempre agradecer meus pais. Hoje as pessoas falam, querem criar as crianças diferentes, até a gente quer criar. Talvez na época que eu sou de 1970, eu comecei a falar que amava minha mãe e falei de tanto ouvir o Sargento Almeida, ele comentar, falar, tem muitas pessoas que têm vontade de falar alguma coisa e não falam. Certo. Depois que a pessoa tá morta, não adianta falar. Não adianta falar. Mas é que é criação. Hoje em dia o pai abraça o filho, tenta fazer de tudo. A mãe sempre tem mais carinho com o filho. E a gente sabe que no tempo da gente não era nem por causa, era criação. Às vezes no teu tempo, a gente não tinha aquele aconchego com a mãe, com o pai, de se abrir, de falar, de beijar. Não era feito isso, né? Então a minha mãe, toda vez que eu ia beijar, ela não fazia assim, ó. Tadinha. Eu logo pra dar um beijo nela, ela não deixava. Porque ela não recebeu, né? Sua mãe também, seu pai, às vezes, não receberam isso dos pais, né? Daí o que eu tô falando? A minha mãe foi mãe solteira, daí o meu padrasto, Edemar Palhano, me criou, me cuidou. Que bom. Tanto é que nós moramos ali na Neva, ali na mesma rua, na Carlos Pirozano, desde 1970. Eu vim em 76 para 77. E eu sempre tive cuidado nas coisas. Antes de você falar alguma coisa, você pesquisar o que você já fez e se a pessoa não pode jogar isso contra você. Certo. Então, quando fala de invasão de terreno, de pessoas que não tem condição de comprar casa. Eu penso, meu pai, ele veio do Rio Grande do Sul, meu padrasto, ele trabalhou de pedreiro aqui, talvez pedreiro e carpinteiro, acho que aprendeu até a trabalhar aqui. Ele é o que iniciou a Copavel ali no Parque São Paulo. Olha. Iniciou desde o começo a construção, fundação, tudo. Trabalhou ali, quase aposentou na Copavel. É o show rural, desde o primeiro show rural que teve. No Marista? Eu sei que desde o primeiro show rural, meu pai trabalhava. Até uma vez nós vimos num carnaval ali que ele saiu da Copavel, foi no comercial, daí tava empurrando aqueles carros alegóricos ali, que empurrava pros caras dançar em cima. Daí
Um dia ele chegou em casa e falou, pô, tô arrebentado, não sei o quê. Daí ele falava assim, porque, pra você ter uma ideia, minha mãe eu sempre chamei de tia e era minha mãe. Certo. E eu nunca chamei ninguém de mãe porque de costume, né? Porque eu fui criado com meus avôs lá. Entendi. E o tio Demar, que era meu padrasto, e meu pai chamava de tio Demar. Ele falou, coitado, o tio Demar se arrebentou ficar empurrando aquele negócio. E daí ele chegou em casa espraguejando também, né? Imagina ficar empurrando negócio pros caras dançar. Não era. Então a gente sempre teve uma criação. E o que eu sempre aprendi? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer bem feito. Quem Certo. faz mal feito, faz 2 vezes e vai ser mal falado. Né? Mal falado, exatamente, Madril. E me diga uma coisa, vamos tocar só um pouquinho em política, você tem um projeto de lei agora, né? Para colocar o nome de um bem público em nome do irmão do Arconte, né? Do policial Arconte. Na verdade... Como é que é essa história que estão querendo processar, pô, cara? Não, Na verdade, acabou esse Brasil, né? Na verdade, esse bem público que foi colocado até hoje, eu cheguei a informação ali, foi em 2018, 2019 que nós fizemos uma lei para pôr o nome do... o Arconte é o Adelar, né? O Adelino Arconte como nome de bem público na farmácia básica da Tancredo. Certo. Aí fizemos uma votação, teve 5 vereadores que votou contrário. Paulo Porto eu entendo, porque ele é do PT. Sim. E ele tem ligação com o Movimento Sem Terra. Aí, se eu não estou enganado, mas o Fernando Halberg votou contra. A Nair Louveira, que é amigona da Salete, votou contra. Nair, cara. O Pedro Sampaio. E tem mais um que eu Ele não deve tenho ter votado certeza. errado ali, eu acho. Não é que votou errado. Eu não sei qual que é a ideia deles. E daí o que acontece? Aí o movimento, o pessoal do advogado da família entrou com um processo que ia ganhar 240 mil, alegando que os policiais estavam errados. Daí eu falei, mas como estava errado? Você conhecia os polícias foram mortos dentro de foram com um veículo da Polícia Militar, foram com arma da Polícia Militar e foram em 3, que é o Adelino Arconte, o Algacir e o Sargento Vicente. Foram fazer um levantamento. E falo mais, e eu tenho certeza que eles foram a mando do comando, porque anos depois eu entrei na Polícia Militar, 92, 93, aí eu trabalhava no serviço velado com o Roberto Pereira, que é o carioca, que você deve conhecer. Sim. E um dia pediram pra gente ir lá num acampamento dos Sem Terra, só que era na margem da 277 em Santa Teresa, fazer um levantamento de quantas famílias tinha. Aí a gente chegou no local, deixamos as armas no veículo, que era acho que era um Fuca azul que tinha, que era da P2 também, e fomos conversar com os caras. E daí conversa vai, conversa vem. Eu sei que chegou uma hora, o Roberto falou assim, viu, nós vimos aqui que acho que vocês estão precisando de um filtro de água, porque tem mina, e vocês passam muito Ivomec no soja. Quando ele falou Ivomec, eu falei assim, fudeu, né, cara? Porque Ivomec é de aplicar em boi, né? Sim. E daí os Sem Terra não falaram nada, e continuou a conversa, ele já contou outra mentira em cima e saímos. Daí eu falei, cara, esses caras não são Sem Terra porra nenhuma, o cara não sabe que Ivomec é de passar em gado, não é de passar em soja. Entendi, pegaram os caras ali. Então essa situação assim, daí não sei o que deu no processo, daí eu só te pergunto, todos os policiais que estavam envolvidos no confronto com o Teixeirinha, que é um dos líderes Sem Terra que morreu na época, faz 2 anos atrás, foram absolvidos no Tribunal de Contas. Certo. E todos Sem Terra que estavam envolvidos lá, que mataram os policiais, foram condenados. Tanto é que tem 5 que estão com mandado de prisão e está sendo procurado. E o advogado da família do filho do Teixeirinha ainda quer uma indenização por nós pôr um nome de uma pessoa que estava de serviço, foi morto covardemente lá num acampamento de Sem Terra, numa invasão. Foram emboscados, né? Foram emboscados e os caras entram na justiça. Só que agora a gente sabe que não vai dar nada, mas esquenta a cabeça. E às vezes algumas pessoas, algum policiais novos, policiais velhos, acho que a gente como vereador, a gente não defende o nome da polícia e das pessoas que trabalharam certo pela polícia. E as pessoas não dão valor. Até eu comentei, falei assim, o cara não sabe que nós fizemos um projeto para pôr o nome de um polícia, tem 15 vereadores comigo, 14 que não tem nada a ver, que votaram favorável por conhecer a história e por entender que era um nome merecido para a farmácia básica. Também, né? E agora, acho que dia 25 do mês que vem, desse mês, a gente vai ter uma audiência, porque os caras estão processando a Câmara para tentar ganhar um dinheiro. Padrinho, há uma inversão de valores, né? Eu acho que você me contando isso aí chega a ser um pouquinho surreal, né? Porque eu acompanhei bem essa história, o meu ex-cunhado também, a gente falava sobre ele agora há pouco, o Tonho, também me contou umas histórias assim, me contou mais ou menos o que aconteceu. Foi uma emboscada contra policiais militares e agora eles estão... As pessoas que... Os filhos dos emboscadores estão processando os emboscados. É assim? Tá fácil? Para não fazer um elogio de uma pessoa que estava de serviço, que estava... levando o nome do Estado, que é da Polícia Militar,
É lógico, as pessoas que emboscaram, eles podem alegar um monte de coisa. Sim. Talvez que não estavam Sei. fardados, que não estavam com identificação à vista. Sei. Mas não quando eles- conversaram, né? Não conversaram. Quando eles emboscaram, o que fizeram? Começaram a atirar, porque senão eles iam ver que era uma viatura, que tinha errado o comunicador dentro da viatura, Sei. que tinha uma metralhadora que era da Polícia Militar que estava dentro da viatura. Então os caras usaram na maldade lá e hoje querem usar na maldade. Daí a gente tem que se defender. Mas a gente vai responder esse processo ali. Na verdade, quem está sendo processado é a Câmara, nós estamos indo como testemunha, porque eles não processam a pessoa do vereador, mas sim processa a Câmara. É a mesma coisa quando tem alguma situação de algum agente de segurança ou algum agente do estado, do município, ele faz algo, as pessoas não vão processar aquela pessoa quando ele quer a indenização, ele vai processar o município ou o estado, né? E depois o estado que cobre da pessoa que se perdeu lá a ação. Não, vou te falar uma coisa, eu entendo a tua indignação, viu? Madril, então vai ser mesmo o nome do Arconte lá, né? Vai porque já foi Já sancionado acabou, a lei, sim. até inclusive... Pode espernear, né? Prefeito, Vamos fazer piquete lá na pode frente. fazer o que for. O prefeito Paranhos sancionou a lei. Tem algumas leis que ele não sanciona. Essa ele sancionou e foi processada a prefeitura Que também. bom, que bom. Mas eu não entendo as pessoas, porque eu, por exemplo, eu entendo que nós, servidor público, como policial, como todo servidor público, ele sai do meio da sociedade. Então a gente tem que saber que em todo lugar tem pessoas boas e ruins. Sim, Eu entendo sim, também sem algumas dúvida pessoas que estão em situação de lutar por uma terra, mas também entendo que no meio dessas pessoas tem pessoas que são marginais, do mesmo jeito que tem pessoas que são servidores públicos que usam uma farda ou usam um distintivo, alguma coisa, para praticar crime. Sim. Mas agora a pessoa querer processar por causa do nome de bem público, que não vai mudar nada a vida dela e vão tentar ganhar dinheiro, né? E o final é dinheiro, né? O final não é uma recolocação do nome, assim, porque não tem, já, como você falou, todos foram condenados, né? Todos que mataram foram E condenados. todos que foram mortos foram absolvidos, né? E tanto é que toda vez que eu tenho nome de bem público de outra pessoa que não é projeto meu, a primeira coisa que eu faço é consultar o CPF da pessoa homenageada. Entendi. Eu jamais ia pôr o nome de um bem público, mesmo sendo um policial, se eu soubesse que ele tivesse um histórico ruim Certo. ou respondesse a algum processo. Certo. E as pessoas não conseguem ter uma visão dessa, né? Madril, assim, eu digo que tem 10% que é bom, o resto eu não sei, cara. 10%. Madril, assim, tu sabe por que eu te trouxe aqui, né? Eu quero saber das operações que tu fez, qual foi a mais difícil, qual foi a mais fácil, enfim. Conta um pouquinho umas histórias para nós, porque o teu trabalho como vereador todo mundo já conhece. O teu trabalho como policial todo mundo já sabe que é foda. Mas eu quero saber os detalhes, assim, como é que foi, fiquei de campana, me conta aí o mais difícil. Na verdade, não tem coisa difícil quando você gosta de fazer as coisas. Eu, por Certo. exemplo, quando eu entrei na Polícia Militar no dia 2 de janeiro de 1991, quando eu entrei na Polícia Militar, antes de ser policial militar, eu já trabalhei de boia fria, já trabalhei de chapa, descarregando caminhão. Não, sem preguiça. Por né? último, o último serviço meu era de soldador. E quantas vezes trabalhei em serviço pesado. Então, quando eu fiquei na Polícia Militar, eu passei 26 anos, eu falo 28, porque eu não tirei 2 licenças Certo. de 6 meses e daí conto um ano. Então, na Polícia Militar, para mim, foi só se divertir e brincar de polícia. E brincando de polícia, que eu prendia 400, 500 caras num ano. Então, eu sou um cara que nunca fiquei chorando quando você prende um cara de manhã e ele sai à tarde, porque antes de chorar, você tem que ler e saber o que fala o Código Penal, o Sim, Código de tem que Processo entender a lei. Penal. E a gente tem que saber que um juiz, um promotor, Tem que seguir, né? o advogado, todo mundo tem que seguir a lei. O juiz, se ele tem um crime lá que ele pode soltar ou ele tem que soltar a pessoa para responder em liberdade provisória, ele vai soltar. E eu tenho certeza, se tiver como ele não soltar, ele vai fazer de tudo para não soltar. Porque a grande maioria dos juízes não são pessoas que saiu de dentro de uma bolha e não sabe a realidade da Certo, sociedade. certo. Principalmente os juízes que trabalham na área criminal. No criminal, né? Então, quando você fala assim, qual que foi mais difícil, qual que mais fácil? Tem alguma situação que marca a vida da gente, mas eu sempre treinei. Quando eu entrei em 91 na polícia, 92, 93 eu entrei no grupo GOI na época, e de lá pra cá eu sempre que fazia a recarga no grupo. Então, se eu recarregava 200, 300, 400 tiros para o pessoal treinar antes de recarregar a munição, eu tinha que carregar um pouco e tinha que treinar antes para ver se a munição estava boa. Sei. Então a gente sempre treinou. Então quem E treina... até hoje, né, Madrid? É. Você vai não. Então sempre quem treina pro pior, quando acontecer qualquer coisa, você vai estar preparado. Agora quem não treina, igual eu falo, se você treina para atacar, quando você precisar um cara vir contra você, você vai contra-atacar e vai para cima do cara. Agora se você não treina nada, você não sabe o que vai fazer, ou normalmente só vai correr. Então eu acredito que o serviço de polícia, eu nunca me... Já viu um policial correr?
Cara, se for contar a história de polícia que corre, tem bastante, hein? É mesmo? É, porque em toda a profissão. Assim, Na época de escola, você via os caras que tinha a cara de mais brabo, a cara mais ruim, que você achava que era o que mais trabalhava. Quando você se formava e começava a trabalhar com as pessoas, começava a ver, era o mais lambado. era só o deixa pra lá, o que nunca pegava ninguém. Sim, E às vezes a pessoa trabalhava ali com uma cara feia, mas na hora de pegar o leão mesmo, virava o gatinho. Não, né? virava, você ia atrás do gatinho e virava o gatinho, né? É. Mas tá, mas campana, você já fez uma campana de quanto tempo, assim? Como é que é ficar... Tem aquele negócio de rosquinha que nem tem nos filmes americanos? É que, na verdade, o que acontece? A polícia militar, como todas as polícias, hoje a gente tem alguns serviços diferenciados, que é um serviço de inteligência, Certo. que é monitoramento em celular, alguma coisa. Mas também, o mesmo jeito que a polícia usa o serviço de inteligência, os marginais também usam. É, sim, Então, sim. a primeira vez que nós ficamos campanando umas pessoas ali, já foi bem no começo do meu trabalho ali, que era o Coronel Arildo, comandante, ainda ficamos na região ali do São Salvador, Rio do Salto, quando os caras roubavam aqueles ômega ainda, pra você ter uma ideia. Olha só. E daí a gente chegou numa chácara lá que tinha um pessoal ali que era pessoas de nome da sociedade. Sim. E a gente acabou ficando... Chegamos 10 e pouco, 11 horas da noite, fomos abordar o local lá quase no outro dia, meio-dia. Daí chegamos lá, esperamos os caras chegarem no local, foram presos. E daí o engraçado é que quando chegou na delegacia ali, o delegado era calmo, mas já deu uma bifa no cara. Ah, é? Daí os caras falaram, mas o que tá acontecendo? Falaram, acho que o cara tá só dando um toque pro cara não falar nada. Não abrir a boca, né? É. Uhum. E daí foi preso aquele pessoal lá aquela vez. E dali pra cá a gente foi indo, participando de várias situações. Por exemplo, lá em Rondon, quando teve o sequestro lá, Me lembro. os policiais que foram primeiro aqui de Cascavel foi o Sargento Frank, o Aires, acho que o Mota, que era da Civil, que tá na Civil agora e era que tinha acabado de fazer o curso do GOI lá em Curitiba, e daí foram convocados para ir lá, para ficar lá. E a gente foi, ficamos 5 dias aqui em Cascavel, fomos no sexta para sábado, que no sábado manhã entraram, mas nós que era do grupo, a gente foi só pro pessoal de Curitiba, o pessoal daqui descansar e a gente continuar fazendo a inquietação, para os caras não dormir. Sim. Então é algo assim que aconteceu, que passou no Brasil inteiro, mas se a gente pensar hoje, todas as pessoas que eram refém estavam de camisa branca. Então você imagina o nível do estresse e a bobeira daqueles caras que estavam lá com os caras de refém, que os caras foram trocando a roupa e eles não se fragaram que tinha alguma coisa de diferente, né? Exatamente, né? Então cara? você imagine 7 dias um cara, por mais que use droga, use não sei o que, o mais não durma, eu acho que aqueles caras lá, o mais fácil deles era ter se entregado se eles pensassem na época. Sim. Tanto é que morreu todos os marginal lá no confronto com o pessoal do... Lá foi do COI, hoje eles falam que é do Tigre, mas eu só falo uma coisa, para saber quem que foi na verdade, tem que abrir o processo, porque toda a situação de confronto que ocorre dentro da Polícia Militar tem um boletim, e no boletim tem quem entregou a arma. Por isso que eu falo, quando você fazer um programa, até te dá uma dica aí. Quando o cara vir aqui falar que mata muito, você fala, viu, vamos... Quando você tá falando aqui, dá teu CPF aí que nós vamos puxar a tua capivara e ver se você já participou de algum confronto. Entendi. Que matar acabou, que vim aqui falar no microfone, o que mais tem é pessoas assim. Tanto é que em 2018, quando eu fui candidato a deputado, onde que ganhou vários policiais ali na época, por ser do PL, ou muitos por defender que bandido bom era bandido morto. Então foi puxado a ficha de todos, sem distinção. O único cara que participava de confronto é o capitão Conte Lopes, que era da Rota, que depois, 2 anos depois, ele até fez um livro, ele participou de uma situação que tinha um sequestro, que ele matou um marginal como deputado em São Paulo, e eu que participei de vários confrontos, e em 2017, acho que 15, 16 dias, quando mataram um policial ali ex-policial no Tropical, para roubar um carro. Me lembro. Aí a gente foi prender os caras e no outro dia a gente foi lá, entrou em confronto e eu acabei atirando no marginal. Falo eu, porque se você ir lá e abrir o BO, quem disparou a arma foi só eu, não tem mais ninguém. Então quem respondeu o inquérito foi eu. Agora o que a gente mais vê é a polícia vir atrás do microfone, matar, picar e bordar, mas o cara não vai nem pescar para não levar mordida de borrachudo, né? Pra não ver sangue. Tu te lembra uma vez, a gente se encontrou aqui, tu tava todo raspado aqui, que você tinha corrido atrás dos caras no meio do... Acho que era meio estreito o lugar pra passar lá no muro. Você tu te lembra amanhã que você teve aqui? A gente foi fazer uma entrevista, mas não foi eu que entrevistei. Você chegou direto do negócio. Mas foi há pouco tempo agora, né? Um cara que fugia ali na névoa, que vazava no meio do muro, eu entrei atrás. Eu acho que foi. E voltei. Era o Gadeia na época agora, né? Uns 2, 3 anos. Eu acho que foi. E teve aquela situação também dos ônibus, né?
Aquele troço lá, antigo lá, estavam queimando todos os ônibus aí. O cara dos ônibus devia patrocinar todas as minhas campanhas. Né? Alguém tem que ir, né? Te Os ajudar. caras já Né? tinham queimado uns 8 ônibus, né? Quando foram queimar o último lá, que o cara morreu, nunca mais queimaram o ônibus em Cascavel. Até que você resolveu a parada lá, né? Você resolveu meio sozinho lá, né? É, Não tava posso aí. dizer, mas eu acho que foi, né? Tava eu, Danelli de serviço, depois chegou o pessoal da Civil pra dar um apoio, mas quando chegaram, quem disparou o tiro foi só eu, né? É, rapazinho, Mas lógico que não rapazinho precisou, porque o Danelli, se precisasse, eu tenho certeza que atiraria também. Né? Faria. É porque assim, eu vejo assim, eu vejo o trabalho policial, Madril, e eu respeito muito, tá? Respeito muito o trabalho da polícia, porque vocês só vão em fria, cara. Se ninguém te chama pra festinha de aniversário, chama agora, né, mas... O trabalho é ir atrás de bandido, é trocar tiro, é resolver o problema da sociedade, né? É, quando não tem mais ninguém que consegue resolver, daí o cara lembra da polícia. Né? Lembra da polícia, E exatamente. a polícia chega lá e às vezes em 2, 3 segundos ele tem que decidir entre a vida dele ficar vivo ou morrer e deixar o marginal vivo. E né? criticam isso, sabe, Madrinha? Eu não consigo entender porque, como você falou, 2, 3 segundos. É um espacinho de tempo muito... E atrás do policial tem também os filhos do policial, tem os irmãos, tem a mãe, tem a família toda, como tem... Todos têm família, né? E parece que o policial não tem família. Tem o policial que vai lá e resolva, né? E tem gente que acha que o policial, ele fizeram uma máquina lá e sai uma pessoa que é policial. Uhum. Ele não vê que o policial, ele nasceu, tem uma mãe, tem um pai, Sim. tem um irmão. É o que você contou a tua história, né? Obrigado por nos contar. E igual eu, quantos caras que eu já aprendi... E daí era filho de um amigo meu, ou era amigo meu do colégio, ou quantos caras que você vai num velório, daí daqui a pouco chega a polícia com uma escolta, ou mesmo na meio da madrugada, chega um outro cara e fala, pô, mas esse cara aqui o morto aqui é pai do cara que eu prendi a semana passada, veio no velório. E você tá ali. Então o policial... o praça, por exemplo, que não tem tanto dinheiro, você conhece pessoas de todo tipo. Normalmente você mora no bairrão e é no meio da população. Certo. Tanto é que eu jogava bola a vida inteira, parei de jogar bola de 95 Nossa, até bem, agora né? esses dias. Ainda bem, né? Porque daí a gente conhecia todo mundo. Você chegava lá, via o cara, pô, esse cara joga bola comigo, mas vou ter que prender o cara. Largou o Flamengo? Não, Flamengo não tem Deus como. do céu, Madrinho. Você é louco. Você parou de jogar bola porque machucava demais? Eu parei porque fiquei velho também. Não, é que depois eu comecei a me dedicar muito na polícia, daí você não tinha muito tempo, daí de repente você tava ali, daí você ia jogar bola lá no campo do Santa Cruz, futebol de campo domingo, daí você via lá o cara te xingando. Daí você fala, cara, não dá pra ficar muito na beira do campo de costa aí. Daí tem que ficar Verdade, cuidando verdade, muito, né? verdade. E daí o cara com a cachaça na cabeça, alguma coisa, o A cara vida fica tudo mais brabo. Tudo né? brabo, né? Ficou tudo que... Oncinha, né? Que é meu patrocinador lá. Aquela cerveja ali, Madrinho, aquela malta, o meu avô, seu Itacílio Colombelli, seu Itacílio Luqueza, tem a foto dele lá naquele cantinho que fizeram dos presidentes e ex-presidentes, tem a foto do meu avô lá, seu Itacílio Luqueza. O projeto de alargamento da Brasil, a Brasil era 277, né? Tancredo ali, Brasil vinha, a rodovia vinha pela Brasil, o Tancredo ia. Aquele projeto de ter um estacionamento no meio foi do meu avô, enquanto vereador, né? Então, isso que eu tava dizendo pra ti, ó, aquela malta lá ele comprou e não tomou. Morreu antes, tadinho. Sério? Ei, Por isso que tá ali. quando você tá falando aqui, hoje eu até vim com essa camiseta aqui do Sidinaldo e Pellegrini, quando você fala de polícia ter família ou não, você vê como a ironia do destino. 2013, Sidinaldo parou para atender um telefone, a pessoa foi assaltar ele, eu e o Sidinaldo nós treinava tiro direto, ia no stand. O que a gente fazia? Atirava, dava 1, 2 tiros, mudava o passo. Por quê? Porque a gente viu várias situações do cara, quando ele leva um tiro que ele tá caindo, ele vai atirar no quê? No último vulto que ele viu. Certo. E a gente treinava isso. Certo. E nessa situação, o Sidinaldo, o cara roubou ele, pôs a chave pôs o celular dele no bolso. E daí, quando o cara guardou a arma, o Sidinaldo rendeu ele. Mas como o Sidinaldo tinha participado uns dias antes, numa situação, uns 40 dias, e ele morreu numa segunda-feira. Na terça ele ia para Curitiba, ia ser liberado pelo psicólogo, na quarta já ia voltar a trabalhar. E na segunda de manhã, fiquei a manhã inteira com o Sidinaldo pra lá e pra cá, andando, fui no médico, eu tinha até lesionado a perna jogando bola, ele foi junto comigo. Aí ele só ficava falando, quinta-feira eu vou voltar, daí nós vamos prender umas armas aí, que eu já tenho um bizu, não sei o quê. Ele tá com vontade, né? Daí na segunda-feira, até 5 e pouca, tomamos café junto, comemos uns pastel que o sogro dele trouxe ali no canil, que eu tava meio de molho no canil ali, né? Daí comemos pastel, eu fui pra casa, o Sidinaldo foi levar a noiva na Univel pra trabalhar, que até agora, dia 27, vai fazer mais um aniversário de morte dele. Foi levar a noiva, deixou na faculdade, voltando, parou pra atender o telefone, o cara deu voz de assalto, e ele fez tudo certo. Só que o que ele tentou prender o cara, ele falou assim, bom, mata esse cara, eu vou ficar mais uns dias de molho.
tentou prender o cara, quando foi no último caso que não deu 7 tiros no cara, o cara deu um tiro, pegou na cabeça dele. Aí o Sidinaldo caiu de um lado, o cara foi montar na moto, quando ligou a moto, caiu. Aí até quando chegamos no local lá, eu cheguei um pouco O depois. cara morreu também, né? O marginal, né? O cara morreu. Daí chegou depois o Dr. Pedro, que chegou lá, daí achou o cara com o celular do Sidinaldo no bolso. E daí uma pessoa que tava falando com o Sidinaldo no telefone ouviu toda a conversa, desde o início da voz de assalto até a hora que o cara pegou o celular. Me lembro bem disso, você contando agora, me lembro bem disso. E o Pellegrini, 2017, acho que dia 21 que ele morreu, não lembro certo, porque dia 16 eu entrei em confronto Você tem um sentimento de irmão pelos teus colegas, né? Pelos teus colegas que valem a pena, né? por esses dois aqui. Eu tô tenho. vendo que tu tem um Porque sentimento de... Sidinaldo e o Pellegrini, eu tenho certeza que se eu tivesse morrido e eles estivessem vivos, eles iam ajudar a cuidar do meu filho, eles iam respeitar a minha família. E digo mais, diferente de muitos outros caras que falam que são amigos, coisa que sim. o máximo que eles iam querer fazer é cuidar da minha mulher, né? Mas não querer cuidar dos meus filhos. E a verdade é essa. Agora, esses dois caras aqui, eu sei que, tipo, um dia o outro vou encontrar eles em algum lugar. Eu percebo que você tem o amor por eles, sabe? Dá pra perceber bem isso aí. E realmente, né, cara? E 2 policial vítima de tentativa de roubo, de latrocínio. Aí o Pellegrini, o que eu falo? Daí eu tenho um cara que eu sempre falo o nome dele, o Renildo, que é lá de Foz. Aí eu tava aqui, na madrugada, o pessoal falou, ó, pronto, tá. Daí nós correndo atrás, e eu sempre dando o meu jeito, daqui a pouco eu já consegui alguém pra infiltrar na família dos caras que mataram. Sim. Os caras falaram, ó, o cara foi pra Foz. Daí o cara, porque a Federal fez isso, o telefone federal não fez porra nenhuma, a verdade é essa. Nós só descobrimos que os caras estavam lá em Foz, daí eles pegaram o telefone, por quê? Porque eu achei alguém que tava junto, que soube o dia e a hora que a pessoa foi pra Foz, que daí o pessoal chegou lá em Foz do Iguaçu, no Renildo, que é um cara assim que é um outro cara que é um irmão meu, independente de qualquer coisa que os caras falam, é um cara que se ele falar assim, ó, Renildo precisa de mim daqui tanto tempo, acabou o programa, eu vou lá e vou ajudar o cara. Entendi. Aí chegaram lá, o Piratelli um dia, aí eu ia na madrugada, aí os caras levantaram, falou com o Renildo, de dia assim, daí o Renildo falou, ó, deixa o que der pra fazer aqui, vou fazer, vou correr atrás, vou levantar atrás de tudo, pode ficar tranquilo. Tanto é que deu de madrugada, os caras foram pra fazer a abordagem, daí os caras falaram assim, ô Madril, vamos se encontrar em tal lugar. Não me chamaram pra ir lá, mas deram a dica. Mas daí eu falei, cara, se eu ir lá, eu tenho certeza, porque eu não sou vereador, sou aqui em Cascavel, vou lá em Foz do Iguaçu, essa ocorrência aí, os caras vão começar a mexer e tentar achar coisa errada. Não fui. Resumindo, os caras abordaram lá, prenderam tudo, mataram os caras lá que entraram em confronto, que mataram o Pellegrini e pegaram mais um que era bandido lá, que disse que era do PCC de lucro. E no outro dia o pessoal de Foz matou o 4º cara que estava envolvido. Olha só. Então todos esses caras que mataram os policiais estão mortos. Mas isso aqui é uma coisa assim que a gente não fala, eu não gosto de ficar falando que bandido bom é bandido morto. Porque eu sei o sentimento que eu tenho pelo Sidinaldo, porque eu tenho pelo Pellegrini, e sei também a dor que deve ter a família dessas pessoas que morrem em confronto com a polícia. Entendi. A mãe, o pai. Entendi. Por mais que o cara seja um bandido, a mãe e o pai, ninguém vai pôr um filho pra ser bandido ou pra morrer. Eles não escolhem isso pra... Então, o marco da vida da gente é isso aí. Quando você tem um cara que é teu amigo de verdade, que morre, você tem um sentimento. Aí você vai ver que lá do outro lado, as pessoas que têm parente que morrem em confronto com a polícia, também tem, claro, lógico. Mas só que a vida é isso aí. E o cara que tá nesse serviço da polícia, ele... Foram caminhos escolhidos errados, né? Quem tá no serviço da polícia, a gente sabe que o policial, ele tem muita gente pra fiscalizar. Tem uma corregedoria da Polícia Militar, tem a população, tem o Ministério Público, e quem usa um uniforme ou representa o Estado sempre vai ter alguém para fiscalizar. Agora o bandido, ele mesmo se fiscaliza. O bandido, ele só recebe punição dentro da cadeia quando ele mata um outro bandido sem ter um motivo para explicar, ou ele é estuprador. Entendi. Senão Duque, ele vai, né? Duque, chama Duque. Porque senão ele vai entrar lá e vai ficar bem. Eu sei porque esse dia eu fiquei lá, né? Fiz um cursinho de 6 horas. Por cima não quero voltar não, tio. Mas tem alguns polícias assim que a gente respeita, esses dois aqui que faleceram. Tem outros policiais aqui em Cascavel que eu já trabalhei com eles no choque ali, que são cara que são parceiros, na P2, alguns... Tu sempre foi P2 ou não? Não, eu sempre fui do choque. Do choque? Só os últimos anos, era pra mim ir pro 5º comando, eu não quis ir, daí me tiraram do choque. E começaram a me jogar para um canto, para o outro. Essas perseguições. E nessa jogada aí, eu tenho que agradecer o capitão Renato, que deixou eu ficar um tempo trabalhando de motorista para ele, se bem que eu não dirigia nada para ele, né? Sim, mas tava lá. E daí toda hora eu saía para ver alguma coisa e voltava com alguém preso. Daí ele ficava lá, limpava a viatura de manhã, eu posso ir em tal lugar ver o negócio, vai. Daí, peguei sem querer. Cara, trombou em mim. Daí, por último, até o Coronel Cícero, que daí me colocaram lá na UPS do Interlago, e lá eu continuava aprendendo igual lá e fazendo meu serviço. Entendi.
E daí, daqui um dia, o cara falou, você tem que ficar no cupom. Daí eu falei, mas ficar no cupom não, na base do PS. Daí eu pedi vir falar com o Capitão Cícero, você viu? Por que os caras querem que eu fique na base? Já me tiraram do choque, me colocaram aí ficar uns 6 meses, igual um trouxa aí no batalhão pra não fazer nada. Falei assim, eu nunca tenho nada errado. Que denúncia que eu tenho no Ministério Público? O que eu fiz de errado até hoje? Ah, mas não sei o quê. Eu falei, cara, não tem como. Falei, viu, se quiser, eu fico na P2 ali cortando o jornal ali, que tinha um servicinho que ficava recortando o jornal. Falei, eu até fico na P2 recortando o jornal, mas eu não vou ficar lá na base da UPS porque é muita sacanagem. Falei, eu saí do choque, fui pra RPA. Falei assim, não tem nada, mas tava trabalhando. Certo. Daí tô na RPA, os caras já acham que eu fui rebaixado, que fiz alguma coisa errada. Entendi. Falei, daí eu não posso trabalhar na rua. Entendi. Só que o que acontece? Quanto mais os caras tentaram me ferrar, mais gente morreu, mais bandido morreu no mesmo tempo. Meu nome só não ia no BO, né? Você entendeu? Entendi, Daí uma entendi. sacanagem. Daí o que acontece? Daí falei com o Capitão Cícero, daí falou, não, então fica lá na P2. Daí o Tenente Nascimento me aceitou ficar lá trabalhando, mas daí deu uma semana, 2, já roubaram umas pessoas importantes aí na cidade. Falou, Madeira, você tem que ir pra rua dar uma força. Vai, Daí eu vai dar uma olhada lá, vai Aí achar fiquei os caras. outros 2 anos trabalhando na P2. E o importante é nem deixar destacado. Quando eu trabalhava no choque, eu prendia 400, 500 pessoas. Eu fui trabalhar na P2, que era em 2, eu continuei prendendo as 400, 500 pessoas no ano. Tu sabe- Então, prender é ter vontade e ter contato e ter informação, né? Tu sabe que tu é meio fantasma, né? Depois que eu te conheci, daí, pô, tudo bem, vi que é uma pessoa. Mas eu ouvia falar do Madeira, é um fantasma, né, cara? É um Madeira pra cima da árvore, né? Viu? Tu chegou por exemplo, assim, a se vestir de mendigo, sei lá, fazer campanha, prender os caras. Isso aconteceu porque me contaram uma história. Tu tava vestido de mendigo, eu acho que prendeu os Não caras. é, cara. Sabe o que é o problema? É que eu sempre andei vestido desse jeito. Não. Eu sempre ando mal vestido. Daí os caras... Eu também, cara, eu também. Mas assim, cara, você sempre foi. Até que eu te conheci pelo Tonho, acho que aquela vez que a gente foi no velório do Genaro, acho que eu te conheci, se eu não me engano. Que eu vi que era uma pessoa de carne e osso, né? E um baita cara, diga-se de passagem. Tu era meio, sabe. Mas é que os caras falam, um dia eu tô campanando um cara ali no centro, e daí o cara... Daí eu falei, eu tenho que chegar perto da casa do cara. Daí eu Sei. já achei um sacão de lixo, me embolei no sacão do lixo, fui lá e deitei, fiquei deitado. Ah, no viu lixo. como era a verdade? Viu? Aí daí o cara já acha que é disfarçou de mim. Agora o cara tem que fazer o quê? Tem que subir em cima da árvore, tem que deitar, tem que fazer alguma coisa. Mas assim, pra gente terminar aqui, que a gente tá se estendendo, eu não gosto de levar muito tempo. É um trabalho que te dignifica, né? Porque como tu tem uma carreira longa e como a gente já falou várias vezes aqui, não tem nada que estrove, que fale mal de ti. Mas tu faria tudo de novo? Faria melhor, hein? Faria melhor um pouquinho, né? E só contar uma ali do Santa Cruz. Manda, por favor. Santa Cruz, o Major de Vanzir, ele veio trabalhar aqui em Cascavel, daí eles montaram um grupo ali, nem sei como que era o nome de um grupo dele, que era ele, o Ari, a Major Márcia. A Márcia? É. A Márcia tem um medo dela, cara. E quando eles eram aspirantes, daí eles começavam a andar e não prendia ninguém. Daí Sei. um dia ele falou, Madeira, você não sai com nós? Daí na hora de folga eu trabalhava no choque, daí na hora de folga eu saía com eles. Prender a galera junto Daí prendendo. começamos a prender. Daí o Major de Vanzir meio piazinho, né? Daí falou, Sei. cara, você vai, não tem como nós chegar lá em tal lugar lá. Sei. Pega, vai lá, passa a pé, ou nós passava com o carro, bate uma palma, a hora que o cara sair na frente ali, nós sai e pega os caras. Entendi. E o Capitão de Vanzir fazia isso. Daí um dia chegou aí o Capitão de Vanzir, entramos no meio do mutirão do Santa Cruz, ele de bermudão e eu com o boné meio na cabeça assim. E o Coronel Teixeira e os caras ficaram lá na rua de cima. Daí a gente chegou numa casa e vai. Daí um cara falou assim, ô, você não é o Madril, cara? Eu falei, não, esse cara já vi falar, mas eu nem conheço ele, não sei o quê. Sei. Não, mas você é parecido e tentava. Eu falei, cara, não, mas não conheço não, só vi falar. Daí, beleza. Daí vai pra lá, pra cá, daí o cara veio e vendeu pedra pra um, daqui a pouco o capitão só chegou assim, eu e ele, daí o cara falou assim, ó, cara, Daí ele falou, quanto você faz por 50? Daí o cara falou, não, dou 10 por 50. Sei. Não, você não dá 12? Não, vou dar 11 por 50. Daí o cara falou assim, ó, pega aqui e guarda isso aqui com o Madril tá ali na esquina de cima. Quando o cara entregou na mão do capitão, nós catamos o cara. O susto do cara, meu. E o cara achava que era o Major Teixeira, que era eu. Mas isso aí, Muito bom, cara. falou assim, pega isso aqui e some e vai por baixo que o Madril tá ali na esquina de cima. E o Madruga tava comprando. E eu tava do lado, negociando. tava colocando a pistola no cara. Ó, me conta outra agora, então. Agora essa foi boa. Pra finalizar aqui o purgatório, que hoje é o primeiro dia do purgatório, né, Madril? É. Para as pessoas pensarem o que elas fizeram, né? Me conta outra, saideira pra nós matar. Então, tá outro que é da mesma família. Daí Tá. chegou
Chegou o capitão de Vonzer numa tarde, assim, daí ele foi na frente lá, entrou numa casa, assim, daí saiu um tal de, o irmão do Ismael. Daí ele falou assim, ô Magrão, o que você tá fazendo aí? E começou a cagar na cabeça dele, né? Ah, que beleza, né? Depois quando eu entrei na porta, ele, ô senhor, não sei o que, já mudou a conversa. Pra acabar, né, Madrinho? Madrinho, muito obrigado, tá? Por dispor do teu tempo. Eu sei que você estava trabalhando aí, não como vereador, né? Mas assim, por participar com a gente aqui, por contar, por externar um pouquinho. Porque as pessoas saibam que você também, porra, você é um cara que... Normal, né, Madrinho? Você é um cara, porra, que ama os teus amigos, que sente a falta dos amigos, que tem família, que tem toda uma história. Não é só um fantasma, né? Então... A gente é normal, só que o que eu falo? Eu sempre respeitei todo mundo. Sei. Sempre respeito, sempre usei a força necessária. Certo. E sempre falei pros caras, a gente tem que ir, vai prender o cara vai de boa, você vai lá, pega o cara, leva atrás da viatura. Se o cara quer ser louco, você tem que ser mais louco que o cara. Sim, lógico. Um louco só respeita alguém que é mais louco que ele, Sem né? dúvida, sem dúvida. E por isso que eu sempre vou em todo lugar, tenho minhas crianças, sempre fui em todo lugar. Lógico que a gente sempre se cuida, sempre andei de dia. E sempre falo pros caras, assim, não tem nada contra quem usa Ray-Ban. Mas eu nunca usei Ray-Ban e não uso porque eu olho na cara de todo mundo porque eu não faço coisa errada. Olha no olho. Eu respeito, de cada 10 caras que prendo, 9 eu vou lá e converso com o cara, tomo café, porque o cara sabe que eu sempre fiz o meu serviço. Sei, E eu acredito que é isso aí. Sei, sem dúvida. Mais alguma coisa que queira falar? Mais alguma... E a única coisa que eu tenho que falar é que eu acredito que todas as pessoas que trabalham na área de segurança, ele tem que aprender evoluindo. Quando eu entrei em 91, quando eu tinha dúvida como que eu ia aprender as pessoas, eu comecei a ler que tinha um códigozinho que tinha ação pública condicionada e incondicionada. Então, a incondicionada é que o policial ele tomava ação, tomava atitude, encaminhava para a delegacia e não dependia de ninguém. Quando é condicionado, você depende de uma representação. Então, Certo. quem quer trabalhar nas forças de segurança, ele tem que saber qual que é a função dele, saber o que ele pode fazer dentro da Limite. lei, que ele não vai ter problema. Eu entrei na polícia, aposentei na polícia, respondi vários inquéritos por confronto, mas nunca fui denunciado, nunca precisei sair. Os meus inquéritos tudo morria no batalhão e voltava já como estrito cumprimento de dever legal ou legítima defesa minha ou de terceiro. Entendi. Nunca precisei ser ouvido no fórum, nunca precisei ir lá pedir pro promotor fazer um favor para mim, e nunca fui a júri porque trabalhei certo. Bacana. Madrinho, de novo, muito obrigado. Tá? E quem quiser falar com o Madrinho, tá na Câmara lá todo dia, né? Ou na rua aí também, né? Mas, né? Se for fazer uma denuncinha aí, pode entrar no Instagram, já pega o telefone. Gosto de nós pegamos uma denúncia e prendemos 845 quilos de maconha no final do ano passado, né? Nossa. Eu me lembro dessa aí também, né, cara? Barbaridade. Gente, muito obrigado a quem nos acompanhou até agora aí. E vai subir agora, Madrinho. Daqui a pouquinho já passo o link pra ti. E vamos espalhar esse purgatório que foi muito legal. E esse aqui foi bom, né? Que nós não falamos mal de ninguém, falamos bem de todo mundo, né? Exatamente. A gente tá de sangue doce. Obrigado, Madrinho. Obrigado.